Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Drailton Ferreira. Mais uma vez eu trago uma dica no tocante ao Código de Processo Penal Militar, sobretudo no artigo 15 desse diploma legal. Eu venho trazer esse artigo 15 porque eu reputo ele extremamente importante para a sua prova, pois no dia a dia, trabalhando em procedimentos investigatórios criminais no âmbito da Justiça Militar Estadual, eu percebo da grande dificuldade de algumas pessoas saberem quem pode ser encarregado no inquérito policial militar e quem não pode ser encarregado. Todo mundo acha, todo mundo tem o conhecimento de que o encarregado em inquéritos policiais militares são capitães ou capitães-tenente. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Eu vou te trazer, depois da vinheta, quem são essas pessoas, para nunca mais vocês errarem nas suas provas de concurso referente a esse tema. Fica comigo que depois da vinheta eu te trago especificadamente tudo sobre o encarregado, os encarregados no inquérito policial militar. Então, pessoal, só pode ser encarregado no inquérito policial militar, só pode investigar no âmbito da justiça militar. Apenas o capitão? É apenas o capitão que pode investigar? Me digam, reflitam um pouco. Na prática, você já presenciou ou já participou como suspeito ou como encarregado no inquérito policial militar? Se você é sargento, você nunca fez as vezes do encarregado em um inquérito policial militar. Talvez, como sargento, você até fez as vezes do escrivão, mas como encarregado você nunca foi encarregado do inquérito policial militar, porque o artigo 15 do Código de Processo Penal Militar regulamenta e menciona que, no mínimo, veja, entenda, no mínimo, muita atenção nessa questão, porque eu estou dizendo no mínimo, de acordo com o artigo 15 do Código de Processo Penal Militar, apenas a partir de tenente, a partir de um segundo tenente, é que pode ser encarregado em um inquérito policial militar. Então, a pergunta que nós podemos fazer, a primeira pergunta que podemos fazer, quem pode ser encarregado de inquérito policial militar, eu digo para vocês que não é apenas os capitães ou os capitães-tenentes, como fala o artigo 15 do Código de Processo Penal Militar, mas em virtude de o artigo 15 mencionar sempre que possível um capitão ou um capitão-tenente, veja, eu vou repetir, sempre que possível um capitão ou um capitão-tenente, nos dá a possibilidade de interpretar que nem sempre um capitão ou um capitão-tenente é obrigado a ser encarregado em inquéritos policiais militares. Como, por exemplo, digamos que tenhamos um oficial superior, um major ou um tenente-coronel sendo suspeito em um inquérito policial militar, evidentemente que, em respeito à hierarquia, como vocês estão vendo aqui, em respeito à hierarquia, essas pessoas não poderão ser investigadas por um capitão ou um capitão-tenente. Então, essa primeira pergunta que eu faço, quem pode ser encarregado de inquérito policial militar? A resposta não é direta e objetiva, capitão ou capitão-tenente. Não é essa a resposta. Não é essa a resposta. A resposta é, pode ser um oficial superior, um major, um tenente-coronel, um coronel, ou pode ser até um segundo-tenente, quando o suspeito seja uma praça. Então, é interessante que a partir desse momento possamos afastar aquela falsa percepção da realidade de achar que
quem pode ser encarregado no inquérito policial militar é apenas o capitão ou capitão-tenente. Primeiro, temos que observar a palavra no artigo 15 do Código de Processo Penal Militar, quando menciona sempre que possível o capitão ou capitão-tenente. E outra questão que temos que observar, a segunda questão ou a segunda motivação, a primeira motivação é a palavra sempre que possível. Sempre que possível tiver disponível um capitão ou capitão-tenente para ser encarregado em procedimentos investigatório na Justiça Militar, o presidente do IPM, ok, será ele o encarregado, o capitão. Mas a gente sabe da grande dificuldade de encontrar um capitão ou um capitão-tenente para ser encarregado. Então, quando não é necessário observar a hierarquia, ou seja, quando o suspeito da investigação do inquérito policial militar não seja um oficial superior ou até um capitão mais moderno, é possível ter um segundo tenente como encarregado de inquérito policial militar, fazendo as investigações no âmbito da Justiça Militar Estadual. Então, a gente tem que afastar essa possibilidade. Nós temos que afastar essa possibilidade de entender que os capitães são apenas eles responsáveis por serem encarregados em inquéritos policiais militares. Afastando essa possibilidade, a gente lembra da disciplina e a hierarquia e fazemos outra exclusão. Começamos a fazer outra exclusão, qual seja, começamos a perceber, começamos a refletir quem é o suspeito. Veja, a primeira questão é, tem a possibilidade de um capitão, tem capitães disponíveis para serem encarregados? Tem capitães disponíveis? Se tem capitães disponíveis, ok, eles serão encarregados de inquéritos policiais militares. Não tem capitães disponíveis, então vamos observar a hierarquia. Vamos observar a hierarquia. Quem é o suspeito? Começamos a olhar para o suspeito. Se o suspeito for um oficial, iremos olhar para o posto que ele está naquele momento. Qual a patente dele? Ele é um primeiro-tenente, um segundo-tenente, um major? Então o encarregado tem que ser mais antigo do que ele. Ou no mesmo posto, ou com um posto superior. Se for no mesmo posto, então tem que ser mais antigo. Olhe para a matrícula, se você tiver dificuldade. Então, essa dica que eu estou querendo mostrar para vocês está relacionada a quem pode ser encarregado nos inquéritos policiais militares no âmbito da Justiça Militar Estadual, que é o tema que irá cair na sua prova, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que esse tema, sobretudo o artigo 15, o artigo 16 do Código de Processo Penal Militar, que são artigos que irão ser o dia a dia do oficial é o dia a dia do oficial da Polícia Militar, seja ele vocês que irão concorrer ao cargo de oficiais da administração, ou seja ele oficiais comandantes, será o dia a dia presidir inquéritos policiais militares. Então, afastem essa possibilidade de apenas capitães ser encarregados de inquéritos policiais militares. Afaste essa possibilidade. Não é a regra absoluta. A regra é que seja capitães. Mas, não havendo capitães e olhando para a hierarquia e o suspeito não sendo mais antigo do que aquele suposto encarregado, é possível ter outros oficiais sendo encarregados do inquérito policial militar. Aí a primeira conclusão é, no mínimo, teremos um segundo tenente sendo encarregado de inquérito policial militar. No mínimo. Mas tem outra questão que é necessário também lembrarmos.
Uma questão importantíssima que no dia a dia da nossa atividade como oficiais da polícia ou oficiais do bombeiro aqui do estado de Pernambuco, não é corriqueiro perceber que nas infrações penais contra a segurança nacional há uma figura diferente do capitão e do tenente como regra para ser encarregado de inquérito policial militar, que são os oficiais superiores. Mas esse mesmo artigo, assim como os capitães e os capitães-tenente, não absolutiza, não coloca como absoluto essa regra de que oficiais superiores devem ser encarregados de inquéritos policiais militares, também tem suas exceções. E são as mesmas exceções que encontramos para aquelas infrações que não são contra a segurança nacional. Ou seja, há infrações que não são contra a segurança nacional, que pode ser encarregado um capitão, não tendo um capitão, pode ser um oficial de patente inferior, um primeiro-tenente ou um segundo-tenente, e tem aquelas infrações contra a segurança nacional, que a regra é ter um oficial superior, ou seja, no mínimo um major, para ser encarregado. Mas se não tiver um major para ser encarregado, vai deixar de fazer? Vai deixar de instaurar o inquérito policial militar? Não, não vai deixar de instaurar. Então, a gente tem mais uma conclusão. Não vai ser um capitão. Não vai ser um capitão. O artigo 15 do Código de Processo Penal Militar, assim como para as infrações que não são contra a segurança nacional, menciona que é sempre que possível será um oficial superior que será encarregado nas infrações que será encarregado de investigar através do inquérito policial militar em infrações contra a segurança nacional, mas não é absoluto. Tem as exceções. Duas exceções. Quando não tem oficiais superiores disponível e quando a hierarquia assim permitir. Então, essa que é a grande questão. Essa é a grande questão. Eu tenho infrações que é contra a segurança nacional, aí a regra é que tenhamos um major como encarregado, pelo menos um major, que é o início do oficial superior inicia com um major, e temos as infrações penais que não são contra a segurança nacional. Nesse caso, será um capitão ou um capitão-tenente. Mas veja, tanto as infrações que não são contra a segurança nacional, que aí a regra é ser um capitão encarregado do IPM, como também as infrações que são contra a segurança nacional, que a regra é um major, que a regra é um oficial superior, todas essas duas regras, capitão e major e oficial superior, têm as suas exceções, têm as suas exceções. E a exceção pode ser qualquer oficial, respeitando a hierarquia e respeitando a possibilidade de ter ou não aquele oficial disponível na OMR. Entenderam aí, pessoal? Eu espero que tenham entendido. Eu espero que a conclusão é que podemos ter segundo-tenente encarregado tanto para as infrações contra a segurança nacional, que a regra é ter um major encarregado desse inquérito policial militar, investigando a prática dessa infração contra a segurança nacional. Podemos ter um tenente se não tivermos nem esse oficial superior e nem um capitão, um oficial intermediário disponível para ser encarregado desse inquérito policial militar. Beleza? Então a regra a infração é contra a segurança nacional? Então a regra é que seja um oficial superior, a partir de major, encarregado de investigar a execução desse crime. É uma infração que não seja contra a segurança nacional? Beleza. A regra é que seja um oficial intermediário, um capitão.
não tem nem capitão nem major, independentemente da infração que foi praticada e deve ser investigada. Quem vai investigar? Quem vai ser o encarregado desse procedimento? O encarregado desse procedimento será, no mínimo, um segundo tenente. Então, um segundo tenente pode ser encarregado não só de inquérito policiais militares, que irá investigar infrações penais militares que não foram praticadas contra a segurança nacional, como também infrações penais militares que forem praticadas contra a segurança nacional. Essa é a dica de hoje, é uma dica de ouro. Esse artigo é um artigo muito simples, porém tem esses detalhes que vocês que irão prestar o concurso para oficiais de administração da Polícia Militar de Pernambuco devem saber. Aqui o professor Drailton Ferreira, prestem muita atenção nessa dica que ela lhe trará benefícios enormes na sua prova. Abraço a todos, fiquem com Deus e outras dicas virão por aí.